Muito bem, irmãos. Como é bom nós podemos ter esses momentos na igreja, onde nós vemos a igreja tendo vários momentos, várias atividades para todos os níveis e idades, para que possa estar pregando a palavra de Deus. E esse é o nosso propósito aqui, estarmos pregando e falando sobre as maravilhas que Deus tem feito, e isso nós vemos através da tua palavra. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o agir de Deus. Alguém tem dúvida aqui o quanto Deus age no nosso meio? O quanto Deus age nesse mundo? Ou vocês acham que Deus está alheio a tudo que tem acontecido no mundo? Não, Deus está no controle de todas as coisas. Então nós queremos que Deus está agindo em todas as situações. E às vezes nós erradamente pensamos que Deus improvisa quando alguma coisa está errada. Na semana passada nós ouvimos do pastor Roberto que Deus não nos abandona. Isso é fato. E Deus também não improvisa, meus queridos. Alguém acredita que Deus teve que improvisar quando Adão e Eva pecaram? Que Deus não sabia disso? Que Deus teve que criar um plano B para poder corrigir tudo isso? E a gente poderia citar alguns outros exemplos na Bíblia que as coisas não aconteceram exatamente como deveriam acontecer. Mas a diferença é que mesmo isso não acontecendo, Deus estava no controle. Lembramos que quando Deus nos criou como raça, como seres humanos, Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Então nós podemos tomar as nossas decisões. E nem sempre nós tomamos a decisão pelo caminho correto. E nós vemos vários exemplos na palavra de Deus onde as pessoas tomaram um caminho errado. E às vezes a gente olha para isso e fala assim, nossa, como é que eles puderam fazer isso? Deus estava ali falando para eles fazerem e eles não fizeram. E quantas vezes nós agimos da mesma maneira? Quantas vezes nós estamos cegos para a vontade de Deus e estamos fazendo a nossa própria vontade? Então, Deus não improvisa. Deus é perfeito. E o seu plano vai acontecer dentro do processo pré-determinado por Ele, desde a criação. Por que que isso acontece? Porque Deus, em sua perfeição, Ele tem os seus atributos. Interessante, né? Que você estude um pouquinho sobre os atributos de Deus. São vários atributos que Deus tem. Tem alguns que são específicos somente de Deus. Lembra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E por isso, alguns atributos Ele compartilhou com a raça humana. Mas não esses. Não a eternidade, não a unidade, o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, imutável, infinito, onipresente, onipotente, onisciente e soberano. Esses atributos são somente de Deus. Só Deus tem. E eu vou destacar hoje 3 atributos de Deus, para nós entendermos a perfeição de Deus e como Deus e por que Deus não improvisa. Porque o que está para acontecer, o que vai acontecer dentro daquilo que Deus já pensou lá no princípio, quando Ele criou o mundo, quando Ele nos criou. Um dos atributos que eu gostaria de destacar é a onipresença de Deus. Deus é onipresente. E onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Você consegue imaginar isso? Nós estamos aqui hoje. E às vezes nós gostaríamos de poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas a gente não consegue fazer isso. Deus sim. Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Ele está aqui, Ele está em outras igrejas, Ele está no mundo afora. Aonde existir vida, aonde existir gente, onde existir mundo, onde existir planeta, Deus estará lá. No universo, Deus estará, porque Ele é onipresente. E a palavra de Deus nos diz lá, em Salmo, um dos textos que fala sobre a onipresença de Deus, Salmo 139, versículos de 1 a 8. Salmo 139, versículo de 1 a 8, você pode abrir, ou também será, aparecerá aqui eu ia falar transparência, eu sempre vou nessa, né? Na projeção. O Salmo diz o seguinte, Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 8. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Amém, irmãos? Veja que o salmista fala sobre a onipresença de Deus, sobre Deus estar em todos os lugares. E é como Deus estando em todos os lugares, Ele não pode estar ciente de todas as coisas. Então, é um Deus onipotente, um Deus que possui todo o poder, isso é, o seu poder é infinito e ilimitado. Ele é um Deus onisciente, um Deus onipotente. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Como diz lá Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Deus está presente em todos os lugares e Ele tem o poder. Ele é o Deus soberano, é o Deus que está no controle de todas as coisas. E isso é um atributo inegável de Deus. Se nós cremos em Deus, nós temos que crer em seus atributos. E é um Deus onisciente. O que significa? Um Deus que conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Então Ele está presente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Ele tem um conhecimento infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que está em todo lugar. É o Deus que sabe de todas as coisas. E em Salmo 147, versículo 4, diz o seguinte: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir aqui em Blumenau. Às vezes a gente olha, a gente não tem a gente perde um pouco a noção da quantidade de estrelas que tem no céu por causa da iluminação da cidade. Esses tempos ali, junto com os irmãos ali da transição, nós estivemos ali retirado num sítio e eu tive a oportunidade de olhar para o céu e ver a infinidade de estrelas que existe. E Deus tem o controle de tudo. Ele chama, Ele que determinou, e Ele chama cada uma pelo seu nome. Então podemos ter certeza, irmãos, olhando somente para esses 3 atributos de Deus, que Deus não improvisa, que Deus tem um controle de todas as situações. Por mais estranho que possa parecer para a gente, Ele está no controle. A questão é que Deus tem um plano. E esse plano foi estabelecido, e esse plano será cumprido, conforme Deus já determinou. Esse plano já está escrito, ele já está determinado. Ele só vai virando a página.
É difícil a gente entender isso. A gente pode pensar, não é possível, Carlos. Como pode? Aí, quantos de vocês já tomaram alguma decisão na vida e depois de algum tempo parou e pensou e assim, puxa, se eu não tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse seguido por aquele outro caminho, como é que será que seria a minha vida? Né? Será que seria tudo diferente? E às vezes a gente começa a pensar assim e vamos pensando assim, puxa, se eu podia ter feito assim ou feito daquele outro jeito, como é que Deus já sabia como tudo ia acontecer? Pela sua onisciência. Porque o foi, o é e o será acontecem ao mesmo tempo para Deus. Nós não temos compreensão para isso, meus irmãos. Mas o que a gente precisa entender é que Deus está no controle de todas as coisas. Seja qual caminho nós optarmos, seja o caminho que seguirmos, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele não mudou. O mesmo Deus que nós lemos lá na Bíblia e vemos tantas coisas que foram feitas, tantas coisas que aconteceram, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus e a sua obra será cumprida. Deus não teve que mudar os planos. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, Deus teve que improvisar. Será que Deus imaginou que o pessoal, que Adão e Eva ia pecar, que pessoas iam negar o seu nome? Tudo estava planejado. Tudo foi uma ação planejada de Deus e tudo está sendo uma ação, porque o plano de Deus ainda não terminou. Como vai ser concluído? A segunda vinda de Cristo e todos nós estarmos na glória. Amém, irmãos? Esse é o plano de Deus, a salvação para a humanidade. É isso que Ele quer. Deus poderia ter agido muito lá atrás, mas por amor, que é um outro atributo de Deus, Ele está convencendo, Ele está mostrando para a humanidade que Ele é o Deus soberano. Mas esse plano dEle é um plano perfeito, é um plano que não muda. E nós podemos ver um exemplo, eu separei um exemplo de ver como Deus age conforme o seu plano. E Ele não faz adaptações. Por quê? Porque Deus também quer mostrar que Ele precisa mostrar para a humanidade que Ele está no controle da situação. Muitas vezes nós como homens, achamos que temos o controle. Achamos que vamos fazer as coisas e que somos expert. Eu estudei, eu fiz um curso, eu sou pós-graduado e eu tenho capacidade para fazer isso. Mas Deus mostra na história, mostra através da Bíblia que as coisas acontecem segundo a forma que Ele já planejou. E Ele faz questão de mostrar isso. Para quê? Para que o homem reconheça a grandeza de Deus. E nós vemos como isso é complexo, porque nós vemos até hoje, nos nossos dias, como é difícil a humanidade como um todo compreender a grandeza de Deus. Reconhecer que Ele é um Deus soberano, único, um Deus que está buscando salvar a humanidade, dando a vida eterna. E Deus, nesse ato de amor, Ele vai mostrando na Bíblia. E tem um texto muito interessante, lá em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15, que fala ali sobre o primeiro milagre, a primeira multiplicação, a primeira multiplicação de pães que Jesus fez. E eu não vou me ater ao milagre, que é uma grande coisa, que foi um grande milagre, mas sim ao processo que aconteceu naquele momento. O que aconteceu em todo aquele contexto que Jesus estava. E ali em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. A palavra de Deus diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe:
onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um desses recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vemos aqui um contexto. Esse texto vem logo depois, se você ler ali em João ou ler nos outros evangelhos, logo depois Jesus tinha curado um paralítico no sábado. Isso já tinha aumentado ali a confusão com os judeus, que achavam um absurdo ele ter feito isso num sábado. Eles estavam mais preocupados com o rito do que com a obra de Deus. E eles já estavam ali indignados com Jesus. Então Jesus, a partir do versículo 19 do capítulo 5 de João, você pode ler ali que ele começa a falar de sua missão, qual é o seu propósito. E aquela multidão ali ouvindo, quando se fala em 5.000 homens, naquela época não se contavam mulheres e crianças, então nós vamos estimar aí mais ou menos umas 10, 15 mil pessoas, por aí. Então Jesus vinha com aquela multidão e na sequência, então depois de falar, de contar da sua missão, do seu propósito, ele vai então para o outro lado do mar da Galileia. E aquela multidão começa a segui-lo. Agora, nós cremos que Jesus é Deus. Jesus faz parte da Trindade. E nós vemos pela vida de Jesus, pelo seu testemunho ali, quando ele estava como homem encarnado, que mesmo sendo homem, ele tinha uma relação muito íntima com Deus. E ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que aquela multidão iria segui-lo até o outro lado do mar da Galileia. Então ele poderia ter avisado os discípulos: falou, pessoal, é melhor a gente levar aqui algumas coisas, levem alguns suprimentos, porque esse pessoal vai tudo para o outro lado. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez? Ele sabia que um dos motivos, e no próprio texto diz isso, que a grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos. Ele sabia que muitos daqueles que estavam ali a segui-lo queriam somente os milagres. E Jesus, ele não fazia milagre sem um propósito. Não, se alguém chegasse e falasse: Senhor Jesus, cura aquele ali. Se não existisse um propósito, ele não faria. Todos os milagres que Jesus realizou tinham um propósito. E qual era o propósito? Mostrar que ele era o Filho de Deus. Esse era o propósito de seus milagres. Esse foi o propósito de toda a ação de Jesus. Então, nós vemos ali que ele fala no texto: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Então ele deixou claro, ele sabia já a resposta, mas ele deixou claro. Vou fazer a pergunta, para que as pessoas dissessem para ele: Jesus, olha, não vai dar, a gente não tem dinheiro suficiente,
A gente não vai conseguir, e mesmo que tenha dinheiro na cidadezinha aqui perto, se a gente chegar lá para comprar, não vai ter comida suficiente para esse povo. Eu não sei como é que a gente vai fazer, Jesus. André, com um pouquinho mais de fé, chegou ali, olha, Jesus, tem isso aqui, né? É o que temos para hoje. E aí Jesus então faz o milagre. Jesus então distribui aquele pão e aquele peixe para o povo, deixando claro: eu sou o Senhor. Eu tenho o poder. Olhem para mim. Vejam que, se nós nos aprofundarmos um pouquinho mais no texto, nós vamos ver que esse texto, Jesus já começa a demonstrar para o povo que Ele é o pão da vida. Que aquele pão ali iria alimentá-los temporariamente. Jesus nos traz o alimento eterno. Ele esperou o momento certo para agir. E assim é até hoje. Deus já tem um plano traçado. Como Jesus já sabia o que Ele ia fazer ali, naquele momento. E Ele esperou o momento certo. O momento certo para mostrar que Ele tinha o poder. E que Ele tinha que ser ouvido. E as pessoas começaram a olhar para Jesus de forma diferente. Várias coisas foram acontecendo. E todas aquelas pessoas foram alimentadas. Então, meus irmãos, da mesma forma que Jesus realizou, demonstrou o seu poder, a sua glória ali, diante daquelas pessoas, Ele vai e Ele está fazendo isso na nossa igreja. Amém, irmãos? Não tenho dúvida de que Deus está agindo no meio da igreja. Porque nós não podemos esquecer de uma coisa, que Cristo é o cabeça da igreja. E Ele que controla e coordena a igreja. Nós vemos lá em Efésios 5, 23, que diz o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Amém, irmãos? Cristo controla, a igreja é de Cristo, e Ele vai fazer com que a igreja o sirva e seja como Ele quer, porque Ele é o cabeça. Nós podemos tomar várias decisões, nós podemos seguir por vários caminhos, mas a igreja de Cristo é de Cristo. Nós podemos tomar decisões que vão nos levar ao sofrimento, vão nos levar à dificuldade, mas Cristo vai agir no momento certo. Isso muitas vezes acontece, irmãos, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança, pela nossa falta de comunhão. Se nós pegarmos um exemplo, o povo de Israel, o que faltou para eles quando eles estavam no deserto, depois de ver aquele monte de coisa que Deus fez através de Moisés, faltou fé. Nós não podemos imaginar que nós temos o poder de mudar o destino, porque o destino está traçado por Deus. Nós temos que nos colocar diante de Deus e sermos instrumentos de Deus. A igreja vai ser abençoada sendo instrumento de Deus, sendo uma igreja temente a Deus, uma igreja que busca Deus em oração, uma igreja que busca comunhão com Deus através da palavra. Esse é o nosso papel, irmãos. Cada um de nós, membros desse corpo, o qual o cabeça é Cristo, o nosso papel é buscar a comunhão, buscar estar em sintonia com a cabeça. Imagine no seu corpo, você separar a sua cabeça. O que vai acontecer? Bom, você vai morrer, mas se existisse essa possibilidade de você separar a sua cabeça do seu corpo, o que iria acontecer com ele? Ele iria ficar perdido, sem controle, sem caminho, sem rumo. E muitas vezes nós estamos sem rumo, sem caminho, porque nós não estamos em comunhão verdadeira com Jesus. Nós não estamos nos submetendo à palavra. Nós não estamos em comunhão e oração. Nós estamos tomando a nossa decisão para os nossos próprios princípios e pensamentos.
que podem ser conhecimentos maravilhosos, podemos ser pós-doutor em várias coisas, mas a palavra de Deus, a obra de Deus, vai ser realizada através da comunhão com Cristo Jesus, através de aplicarmos a palavra de Deus. Essa é a nossa prática, essa é a nossa busca do dia a dia. O quanto você tem buscado a Deus no seu dia? Existem pessoas com processos, né, de 5 minutos. Olha, se você separar 5 minutos, 10 minutos, todo o seu tempo deveria ser em comunhão com Deus. Toda a sua ação. Se você está lá no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua viagem, você deveria estar em comunhão com Deus. O quanto você coloca a sua vida diante de Deus antes de tomar qualquer decisão. Quantos sinceramente se ajoelharam diante de Deus e pediram orientação hoje, por exemplo, para votar? Ou você foi por uma propagandinha, por um santinho que você recebeu? Esse é o nosso papel como igreja, como corpo. É seguir o cabeça, que é Cristo. Porque Cristo, fazendo parte da Trindade, Ele sabe qual é o nosso pensamento. Não adianta eu estar aqui me fingindo de espiritual se o meu pensamento não é esse. Porque Deus sabe. Como diz ali o salmista, antes mesmo de eu proferir a palavra, Ele já sabe o que eu vou falar. Antes mesmo de eu pensar, Ele já sabe o que eu vou pensar. E esse é o nosso papel como igreja. Que nós estejamos realmente em comunhão com a palavra de Deus. Isso vai nos levar a um outro nível. Porque se individualmente cada um tiver comunhão com a palavra, comunhão em oração, buscar o conhecimento, buscar o direcionamento de Jesus, isso vai refletir na igreja como corpo. E isso vai refletir numa igreja que ninguém segura. Porque vamos estar alinhados com o cabeça que é Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra claramente o que devemos fazer, que devemos viver totalmente na Sua dependência, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, e Seu plano é perfeito, é único, o Senhor é imutável, o Senhor é infinito. Te damos graças, Senhor, pela Tua misericórdia por nossas vidas, damos graças, Senhor, pelo Seu amor, porque o Senhor já podia ter nos destruído, mas pela Tua misericórdia, o Senhor nos mantém. Mas não podemos esquecer, ó Pai, e por isso clamamos a Tua misericórdia, porque o Senhor é justo. E a Sua justiça, Senhor, ela é perfeita. E o Senhor age no meio do povo com justiça, ó Pai Santo maravilhoso. Te peço, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja tocando nos corações de cada um. Que cada pessoa, cada irmão que está aqui na igreja, que está nos vendo através do YouTube, possa compreender a necessidade de se dobrar diante de Ti, de buscar em Ti o direcionamento para qualquer decisão. E principalmente, Senhor, que nós possamos estar buscando em Ti, ó Deus, o que o Senhor quer para nós como igreja. E eu creio, ó Deus, que o Senhor tem um plano. E eu creio que esse plano vai acontecer segundo a Tua vontade. E que nós possamos, Senhor, estar compreendendo, entendendo e aplicando esse plano para nossas vidas e para a Tua igreja. Te agradeço, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra e pelos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém.